Esse aqui é o nosso Panorama 95. Se não houver prorrogação, ele irá falar sobre isso já já, né? Hoje é o último dia aí, né, para as pessoas aqui em Caicó, os contribuintes aderirem ao Refis 2024, né? E eu vou conversar agora com o secretário de Finanças e Tributação aqui do nosso município, o Salmo Batista. Já de cara a pergunta, vai ter prorrogação, secretário, ao prazo do Refis? Bom dia. Bom dia, Marcos, né? Bom dia a todos os seus ouvintes, né? Essa fase da prorrogação, ela se torna impossível, né? Porque precisa se rodar o IPTU de 2025. Então, é impossível para a gente, no decorrer do tempo que nós temos, né, de realizar uma nova prorrogação. Então, o programa está aberto desde outubro, né, e como você anunciou, ele encerra-se, né, no dia de hoje. Quem é que pode aderir ao Refis? Pode aderir ao Refis qualquer contribuinte, né, do município de Caicó que ele tenha dívida, né, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, né, perante a todo o rol de impostos e tributos que são administrados, né, pelo município de Caicó. Secretário, qual é o benefício a vantagem de você aderir ao Refis? A vantagem, né, de aderir ao Refis, já que ele é um programa especial de refinanciamento de dívidas, né, o contribuinte ele vai ter descontos de até 100%, né, nas multas e juros desses impostos que estão em atrasos. Com isso, né, a pessoa, o contribuinte, a empresa, ela fica adimplente perante o fisco do município, né, com condições de, inclusive, tirar certidões negativas. E, além desse fato, né, não correr o risco, né, de ter ações judiciais, né, perante o seu CPF ou registro em cartório e também registro em órgãos competentes. Agora, quais são, por exemplo, os tributos devidos que podem aí ser aderidos ao Refis? Qualquer tributo, né, como eu já falei, do município de Caicó, administrado pelo município de Caicó, como, por exemplo, IPTU, né, ISS, ITBI, então são tributos que estão no rol, né, da administração municipal de Caicó. Para aderir, no caso, é simples? Tem muita burocracia, não? Não tem burocracia, né? Basta se dirigir, né, à sede da Coordenadoria de Tributação, que fica na rua Professor Joaquim Lima, né, número 51. Eu gosto sempre de colocar que fica por trás do Colégio Kennedy, né? E aí o contribuinte ele vai fazer, né, um requerimento de adesão formal, né? Ele precisa formalizar o termo, né, de posse de cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Secretário, eu vejo aqui que os descontos podem ser até em 100% em juros e multas, não é no valor devido, não é isso? Como é que funciona isso? Isso, Marcos. O programa Refis, né, isso não é no município de Caicó, é instituído em qualquer esfera de governo, seja federal, estadual, né, em todos os municípios. O programa ele tem por objetivo dar descontos nas multas e nos juros, porque no valor principal, né, ele é impedido de sofrer qualquer tipo de cortes, né, então que seria renúncia de receita, o que é impeditivo. Como é que é essa questão, por exemplo, em quais condições eu vou ter 100% de perdão? Você vai ter 100%, né, de desconto de juros e multas quando você faz a opção do pagamento à vista. Só à vista, no caso? Só à vista. E se eu for parcelado, esse desconto chega até quanto? Os descontos eles variam entre 50% a 100%. Isso depende da quantidade de meses que você fará a opção, né, para aderir ao Refis. Então, dentro do seu planejamento pessoal, né, você vai fazer a adesão à quantidade de meses e ao valor de parcela que cabe no seu orçamento mensal. Então, quem quiser aderir ao Refis 2024, o último dia, sem prorrogação, é hoje. O último dia é hoje, né? Inclusive, durante toda essa semana, né, estamos em regime de plantão, direto das 7 da manhã até as 16 horas, né, para fazer essa adesão. Secretário, o caicoense, ele costuma aderir ao Refis? Marcos, ele procura muito, né, no decorrer do Refis, e por isso o que eu vou falar agora, né, as sucessivas edições de Refis, porque muitos começam a pagar
né? E aí ele se perde no meio do caminho, então ele perde o refis. E isso não é bom nem para a administração pública, nem para a própria pessoa. Por quê? Em um novo parcelamento, em um novo refis, ele vai ter que pagar uma espécie de pedágio, que é um valor maior inicialmente, como se fosse uma espécie de multa, né, porque ele perdeu os parcelamentos anteriores. Então, sempre está sendo feito em decorrência da procura, né, do contribuinte no órgão. Por quê? Porque perdeu o refis anterior. Então, cada vez mais vai ficando mais difícil essa condição para que esse parcelamento ele fique em dia. Então, precisa de um planejamento maior, né, por parte do contribuinte para que ele não se perca, né, e não venha se prejudicar futuramente. E no caso, com o que vai ser arrecadado deste ano, você já tem mais ou menos, por exemplo, uma ideia de quanto é que vai ser arrecadado? Nós temos uma dívida ativa, né, instituída no município de Caicó em torno de 58 milhões. Né, isso o que é dívida ativa? Dívida ativa é quando, por exemplo, encerra-se o mês de dezembro, né, os débitos que estão na esfera administrativa, eles recorrem, ou seja, eles repassam o ano seguinte a constar da dívida ativa. Então, essa condição da dívida ativa é como se a gente tivesse aumentado um degrau, ou seja, ali a gente está apto a sofrer ações judiciais. Então, ser judicializado aquela dívida, né, conforme os preceitos do Código Tributário do município. Inclusive, pessoas que já tenham, né, processos judiciais em andamento, elas podem aderir ao refis também. E vai voltando a essa questão, vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto é que vocês pensam arrecadar? Ou é difícil? É difícil porque, assim, Marcos, no início é tímido a adesão, mas durante essa semana muitos contribuintes, né, estão lá na fila, né, realmente está começando uma fila porque deixa-se para a última hora, né, então, mas a expectativa é em torno de 600 a 1 milhão, né, de reais, essa negociação, na verdade não recebimento, a questão da negociação, né, dos valores que estão em aberto. E o que entrar, no caso, você pensa em abater dessa dívida ativa? Esse valor que entrar automaticamente, o que não está vamos dizer, o que esteja na esfera administrativa ainda, como por exemplo, o IPTU de 2024. Então, quem deve o IPTU de 2024, ele ainda não está em dívida ativa. Então, de 2023 para trás, são débitos inscritos em dívida ativa. Eu agora entendi. Então, dívida ativa, no caso, é o que o contribuinte deve ao município. Isso. Não é o que o município está devendo. Não, são os créditos a receber por parte do município. Não é um montante alto, não? É um montante alto que vem se acumulando no decorrer dos tempos, né, e que existe contribuintes, existem empresas, né, contribuintes que já faleceram, empresas que já fecharam, mas que consta lá valores a receber do município. Claro que cobrar da população é uma medida politicamente muito antipática, mas é necessário, claro, né? O município tem conseguido resgatar esse crédito, por exemplo? Marcos, existe um programa no governo, dentro do Estado, né, por parte do Ministério Público, que se chama Arrecada Mais. E isso é uma política que o próprio Ministério Público está instituindo dentro dos municípios, essa fase da cobrança. Por quê? Porque não era visto, né, às vezes pelo gestor, como uma atitude que vai lhe trazer benefícios. Mas é uma atitude que precisa ter solução, porque ele está instituído em lei, né, que o gestor ele precisa cobrar. Aqui dentro do município de Caicó, né, foi instituído já essa cobrança judicial com mais afinco, vamos dizer, do que era praticado, né, e tem gerado os excelentes resultados, né, independentemente de qualquer situação, seja ela política ou administrativa. Porém, essas execuções fiscais elas estão focadas, né, dentro dos principais devedores. Só para a gente agora então recapitular mais uma vez, o último dia do prazo para o Refis 2024 é hoje, até às 13 horas? Até às 16 horas. 16 horas na Secretaria de Tributação e Finanças, que fica na rua Professor Joaquim Lima, 71, centro de Caicó.
É isso? Tem que levar algum documento ou não precisa? Cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Aí a pessoa já fica mais ou menos em crédito com o município? A partir da entrada da primeira parcela, né, já fica totalmente adimplente com o município. O ouvinte pergunta aqui, a nossa amiga Gabi, ela quer saber a partir de que dia o IPTU 25 estará disponível para pagar? Então, a gente precisa da finalização do refis para mandar os arquivos para o sistema, e aí o sistema ele vai gerar de forma automática o IPTU 2025. Então, são feitas conferências de layout, e assim que disponibilizado, né, de forma digital, o município de Caicó ele vai se posicionar que já vai estar disponível no site. Do ponto de vista de finanças, 2024 foi positivo para o município de Caicó? Foi sim, Marcos. Você chega a dar uma respirada aí, viu? Em decorrência de algumas situações por parte de ações, por exemplo, da desoneração do INSS, isso ajudou os municípios, né? Porém, né, nós tivemos aí uma redução na parte do ICMS, então que fica meio termo, né? Mas sempre buscando o equilíbrio das contas, né, do que é possível fazer com os recursos públicos, foi mais aliviado do que 2023. Vocês conseguiram manter o pagamento dos servidores em dia, 2024? O pagamento está totalmente, rigorosamente em dia, inclusive já com pagamento total, né, do 13º, que é hoje o prazo final, né, para pagamento da última parcela. Caicó já pagou já. Caicó já pagou, né, só esperando aí as previsões orçamentárias e financeiras do final do mês, né, porque além disso existe uma greve, né, dos técnicos do Tesouro Nacional que impede qualquer, vamos dizer, previsão antes do prazo para os recursos que vão entrar. Então a gente está nessa perspectiva de quais receitas vão entrar para anunciar o final aí da folha de pagamento do ano. No caso, falta agora só dezembro. Só dezembro. Tem previsão? Acredito que dia 30 de dezembro. Essa é a previsão. A previsão do salário de dezembro. Para o secretário a pergunta, Alexandre Costa. Vamos colocar então aqui no ar. Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunte a ele, quando a pessoa é falecida, se precisa levar os documentos do falecido. No caso, a pessoa é casada no civil. Precisa por refis? Se é casado, né, no civil, basta levar o casamento, né, e assim, o ideal é que leve realmente algum documento do falecido ou atestado de óbito, porque quanto mais documentos subsidiar para que aquela pessoa ela possa fazer a adesão, né, em nome do falecido, melhor. A fatura do IPTU, um dia ela tem que ser paga, né? Ela tem que ser paga, né? Porque é um imposto, na verdade, o brasileiro, né, nós, enquanto brasileiros, não gostamos de pagar imposto, né, mas é algo que está instituído em lei e a gente precisa, na verdade, cumprir a lei. Comprei um terreno, fiz minha casa, só que foi compra e venda. Como fazer para pagar IPTU? Pronto. Como é compra e venda, precisa fazer o cadastro, né, na Secretaria de Tributação, inclusive, né, fazer a alteração de terreno para imóvel já constituído. O ouvinte pergunta aqui o endereço da Secretaria de Tributação, Rua Professor Joaquim Lima, 71, centro aqui de Caicó, por trás da Escola Presidente Kennedy, não é isso? Isso. Fica por trás do Kennedy, né, e em frente, vamos dizer, aos fundos do INSS. E por trás da Câmara Municipal? Por trás da Câmara Municipal. Hoje, plantão até 16 horas. Até às 16 horas. Secretário, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer, né, a oportunidade de fazer essa divulgação, né, para que a população ela procure, né, até às 16 horas a Secretaria, né, e fique em dia com o Caicó. 6h33.